Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mikael, Microsoft MVP em Business Applications, e hoje eu trago para vocês uma coisa bem bacana, que é a parte de skills para dentro do Copilot Studio, então que eles chamam de Business Skills. Então esse hype que está tendo aí hoje de você no Cloud Code ter skill, ter as habilidades, né, que tem disponíveis, você vai poder também dentro do seu Copilot Studio. Sim, no seu agente vai poder ter habilidades. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente ativa isso aí, tá? Que é uma função preview, certo? E como a gente utiliza dentro do nosso agente, que vai facilitar muito a nossa vida. Tá? Então, como é que a gente vai começar aqui nesse nosso processo? Tá? Primeiramente, é entender um pouco mais, tá? Como é que funciona isso aqui, porque hoje, o que a gente tem dentro do nosso agente aqui, quando a gente está criando ele, né? A gente tem a nossa descrição, a gente forma algumas informações aqui, mas a gente tem as instruções. Se a gente for olhar as instruções hoje, ela é ok, ela nos serve bastante, porém, a gente tem um problema, que ela tem uma limitação. A gente está em 8.000 aqui caracteres limitado. Então chega uma hora que a gente não tem muito o que dar de instruções ou como deve agir em certas situações, porque dependem de uma lógica, uma complexidade de negócio maior. Você tem que dar diversas diretrizes, né? Então aqui já fica complicado. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente vai para os tópicos, né? A gente acaba indo para os tópicos, coloca mais detalhes nos tópicos e tudo mais, certo? Então, com isso, a gente acaba detalhando um pouco mais aqui para dar. Mas, igual, também é limitado aqui. A gente não consegue destrinchar muito as informações do que precisa fazer. Então, com isso, com as business skills, que são as habilidades, a gente pode destrinchar muito mais, certo? Essas informações. Então, a gente vai conseguir deixar muito mais claro o que deve fazer, passo a passo e tudo mais, tá? Então, assim, o que a gente tem hoje, assim, numa visão? A gente tem as instruções, certo? Que é a personalidade do agente. Então, que a gente dá as características dele, como ele deve agir um pouco mais, um contexto um pouco mais amplo. A gente tem a parte dos tópicos, que a gente utiliza ali, então, para dizer que ele é a direção dele, né? Como ele vai, para onde ele vai agir em certas situações. E agora a gente tem as business skills, que a gente vai poder botar os processos, dizer que faz tal coisa, tais ações, vai em tabelas, faça tudo isso mais de uma maneira descritiva, né? Criar uma habilidade para ele, para que a gente consiga então dizer o que ele deve fazer em certas situações, certo? Tá? Então a gente tem essa divisão agora. Então a gente tem a descrição, os tópicos e as skills que nos dão, as business skills, quer dizer, né? Que nos dão essa habilidade dentro do agente. Tá? Mas antes, tá? Tem uns pré-requisitos que a gente precisa aplicar para poder então ativar, tá? O seu ambiente ele tem que ser um ambiente gerenciado, certo? Então, se você hoje tem um ambiente que não é gerenciado, você vai precisar converter ele para gerenciado, tá? Isso é uma coisa que você pode ver que a Microsoft já anda fazendo, tá? Forçando isso aí, então, uh, óbvio que tem as questões de licença, a gente sabe disso, mas infelizmente muitas novidades que estão vindo são focadas em ambiente gerenciado, tá? Então essa é uma das premissas aqui. Tem que estar habilitado o Dataverse MCP Server Preview, tá? Que é ele que faz essas questões das business skills. E o Dataverse Intelligence também tem que estar habilitado, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como a gente faz para poder habilitar isso aí, tá? Então, você vai vir aqui dentro do seu Power Platform Admin Center, tá? Você vai vir no gerenciamento, vai abrir o seu ambiente aqui, e com isso vai clicar em Settings, o produto aqui, e Features. Então aqui, a primeira coisa, ó, a gente vai habilitar aqui, ó, o Dataverse Intelligence, tá vendo? O meu já está habilitado, ele está em preview, isso é bem importante deixar claro para vocês, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês está em preview, tá? E o Dataverse Model Context Protocol, tá? Que aí é um detalhe bem importante, tá? A gente sabe que tem uma versão que já está disponível e tem essa versão em preview, que é essa versão mais nova que dá o suporte aos business skills. Então você que vai ter que habilitar essa versão aqui, tá? E não precisa adicionar nenhum cliente para poder habilitar aqui, tá? Só marcando essas opções e salvando, você automaticamente já vai ter o acesso, tá? E aí com isso, o que vai acontecer, tá? Quando você abrir o seu Maker aqui, tá? Do lado esquerdo vai aparecer a opção para você, ó, Business Skills. Você vai clicar e vai abrir, então, vamos dizer, sua library, né? Seu repositório de skills aqui que você vai poder ter aqui dentro. E aí você tem duas maneiras, tá? De poder criar uma skill.
você pode vir criar manualmente, certo? Ou fazer um upload de uma skill, certo? Então você pode, ele suporta, tá? Você pegar skills, porque até já tem prontas as skills, você procurar e colocar aqui dentro, tá? Eu não recomendo porque ele é muito mais focado para ter regras de negócio suas. Então, ficar botando skills aqui que você olha para usar Cloud Code, essas coisas, eu não vejo muita funcionalidade, mas é para você descrever, mas você pode criar uma skill que você usa para sua regra de negócio e colocar aqui dentro. Mas eu vou mostrar então para vocês como criar uma skill aqui. Eu vou abrir ela aqui, ó. Ó, você vai dar um mais ali, como se fosse. E aí, ele vai pedir um nome, certo? Você vai dar um nome para a sua skill. Ele vai criar um nome único, né? Aquele nome lógico que a gente sabe que ele cria ali, tá? E aí ele vem uma descrição. Então aqui eu já coloco uma descrição do que ele faz. Ó, vou abrir para vocês aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, use sempre esta skill sempre que o usuário relatar um problema de hardware corporativo. Tá? Nós vamos estar utilizando aqui no meu agente de TI, que eu tenho aqui de exemplo para a gente poder ver ela funcionando. Tá? Então, um notebook que não liga a tela, tela com defeito, teclado e mouse, headset, dockstation. Então, problemas de hardware, né? Eu vou usar essa skill aqui. Tá? Então, ó, então eu coloco mais informações aqui, frases de gatilho que eu quero que ele pegue, tá? Meu notebook não liga, a tela do meu monitor está piscando, o meu teclado parou de funcionar, não consigo conectar no dock e outras coisas mais. E aqui embaixo, tá, vem a parte de instruções, que é o quê? Tá? Que é o eu descrevo como ele deve fazer. Então, aqui vocês viram, tá, que ele está seguindo o mesmo modelo que usa nos skills que você usa dentro do Cloud Code, GitHub Copilot, tudo mais, que é o modelo de Markdown, tá? Você pode até, ó, visualizar aqui, dar o preview de como ele fica, certo? Mas você vai editar que nem no mesmo modelo de Markdown. Então aqui eu coloco o passo 1. O que é o passo 1? Primeiro, identificar o usuário e se ele está ativo. Então eu vou lá, ó, busque pelo usuário, pelo e-mail corporativo no Dataverse, eu digo, ó, tabela System User, recupere a localidade, certo? E, ó, e o gestor imediato, pergunte ao usuário o patrimônio do equipamento, se ele não souber, peça para verificar a etiqueta da parte inferior do notebook ou atrás do monitor. Valide o asset tag na tabela customizada, que eu criei aqui, eu criei uma tabela customizada, ó, MFPIT asset, certo? No campo asset tag, com os nomes lógicos, tá? Se não encontrar, registre como ativo não cadastrado e siga. Então você pode ver que eu estou até dando instruções para ele, eu consigo dar isso aí, tá? Instruções para ele dizer como ele deve ir procurar a informação dentro do Dataverse, tá? E aí é o primeiro ponto aqui que eu sempre tenho que usar os nomes lógicos, tá? Das tabelas aqui, tá? Que ele acha bem melhor. Então, se você tentar usar os nomes de exibição, se você tiver alguma coisa ambígua, pode dar ruim. Então, eu recomendo utilizar aqui, fazer uso de nome lógico, né? Que vai facilitar para você no trabalho, até evitar também que a própria IA tente alucinar, né? Porque você está mais assertivo se você der o nome lógico ali, tanto da sua tabela quanto do seu campo, tá? Aí passo 2, ó, classificar o sintoma. Então eu coloco que é para categorizar o problema em uma das classes abaixo, tá? Conforme a tabela ali, o campo que tem dentro da minha corrente chamado Symptom Category. Então eu coloco ali, ó, problema de energia, periférico, impressora, dano físico ou outro, tá? Aí eu peço para fazer um troubleshoot básico, né, que é uma avaliação, verificar se o cabo está plugado, desligar, religar ali, entendeu? Trocar a porta USB. Então, eu já tenho umas coisas que é para dizer, ó, antes de ver se o problema foi resolvido ou não, já desconecta aquela clássica, né? Desconecta o modem por alguns 30 segundos, desliga, troca o USB. Então, eu já dei essas instruções aqui para ele, tá? E aí, conforme também o segmento ali que a pessoa vai descrevendo, ele pede uma severidade, então o equipamento ali, se é visor ali, o problema de dano físico, energia, essas coisas que eu vou ter que ir lá trocar o hardware, eu coloquei com uma severidade alta. O periférico não consegue trabalhar a média, impressora, média também, e outros que não foram informados são baixos, tá? Aí eu coloquei aqui uma questão de roteamento por localidade, certo? Que manda para uma fila específica. Caso não encontrar, vai para uma fila BR Remote, tá? Aí também eu peço para ele então criar o chamado para mim. Então, olha só, estou pedindo para ele como é que ele vai criar o chamado. Então eu digo para ele, ó, criar um registro na tabela de incidente, tá? Caso eu botei aqui nos campos, ó, aí eu dou os nomes, ó, dos campos lógicos. O título, hardware, sintoma, ó, aí eu já começo a usar aqui como se fosse as tags do que ele está pegando ali do que eu dei ali em cima, né? Ó, nome do usuário, a descrição, então eu usei aqui como chaves aqui, né?
para referenciar as coisas que eu utilizei aqui, ó. Severidade, tudo mais, ó. Então eu coloquei a descrição, certo? Ó, Customer ID, contato do usuário, que ele vai achar a pessoa. Ó, a categoria do passo 2, eu coloquei aqui. Qual que é a tag do passo 1 ou nulo, se ele não achar. A severidade, a fila, que está no passo 4, e qual que é o priority code, né, o código de prioridade, que é derivado da severidade, certo? Eu coloco os valores aqui. No caso, o meu está em inglês ali, por isso que eu coloquei assim. Tá? E aí eu tenho o próximo passo 6, que é confirmar para o usuário. Então eu vou responder para ele com o número criado, a severidade e para qual fila foi, certo? Eu coloco ali as informações, por exemplo, sobre CLA. E aqui eu coloco até uns exemplos, tá? Para ele de como faz essa business skills, tá? Então, de como gera a fase, não, de como seria o resultado, né? Do que a pessoa digitou lá, como seria gerado a informação de saída, né? Então a pessoa botou aqui, ó, exemplo 1, notebook não liga, certo? Então, ó, como o usuário perguntou, o agente vai responder, vai dar as informações, certo? Um outro exemplo aqui, então, a gente coloca aqui alguns exemplos para a IA poder, né, para o modelo poder entender melhor e dar uma resposta mais adequada. Ó, aqui tem troubleshoot também exemplos, ó. Inputs obrigatórios, e-mail do usuário, descrição, texto livre dos sintomas, inputs opcionais, ó, que eu coloquei aqui, quais são as saídas, o número do ticket, a severidade, a fila, o SLA. E aqui eu coloco também ferramentas necessárias, ó. Eu coloco o Dataverse, MCP Preview, certo? Que eu digo, ó, vai ler as tabelas, System User, MFP IT Asset, e a criação de incidente. Então já defino aqui para poder entender aonde tem que utilizar, né, esse MCP e o que ele vai precisar fazer. Tá? E além disso, tá? Aqui eu não estou utilizando aqui, mas a gente pode colocar arquivos, certo? Ou templates, até que eu posso até botar vários modelos aqui, por exemplo, de exemplos de abertura ali de textos, entendeu? Posso botar aqui com limite de 20 megas, tá? Então eu posso botar documentos para apoiar nesse uso dessa habilidade aqui, né, dessa business skills, para a gente utilizar, tá? Feito isso, a gente vai salvar, e aí o que acontece, tá? Quando eu vou salvar, ele vai salvar e vai sempre salvar no pessoal, tá? E aí eu tenho a opção de colocar se ele vai ser disponível para mim somente ou para toda a organização, tá? Então hoje atualmente não tem como você segregar através de um time, tá? Que a gente acaba utilizando muitas coisas aqui dentro do Dataverse, né? De segregar por time. Então, por enquanto, hoje não. O que você teria que fazer é executar ali somente se a pessoa fizer parte do time, entendeu? Colocar essa regra ali para ele poder identificar, tá? Então eu fiz aqui, salvei ele, certo? Vou voltar aqui, ele vai estar aqui dentro, e aí nós vamos lá para o nosso agente, tá? E aí o que a gente vai fazer dentro do nosso agente? Então, dentro do nosso agente, tá? Primeira coisa, eu vou vir dentro do overview aqui e vou botar aqui dentro das minhas instruções de regra, tá? Que eu vou dizer, ó, pesquise antes se existe alguma business skill disponível para, para auxiliar, eu até botei errado aqui, para ajudar na solicitação do usuário, certo? E vou dar salvar. Então, eu estou dizendo essa instrução para ele, ó, sempre vai lá olhar na Business Skills, avalia para tentar ver se tem alguma Business Skill disponível para ele, para ajudar. Beleza. Agora eu vou iniciar uma nova sessão. Ó, ele vai dar olá, sou agente de suporte, como posso ajudar? Eu vou dizer olá, meu notebook não liga. Ó, então, ele vai executar o Dataverse MCP Server e vai começar a fazer os processos. Então ele vai começar, ó, a pesquisar as informações, se vai encontrar ou não, né, as coisas. Então ele vai lá tentar localizar. Ó, ó skills, ó, tá procurando as skills, tá verificando ali. Então ó, ele já achou a skill, ó, na verdade, triagem, certo? Ó, e já começou aqui, ó. Olá, Micael, lamento saber que seu notebook não liga, ó. Vou te ajudar, ó. Ele pede ali qual é o número do patrimônio do seu notebook, por exemplo. Aí ele pediu ali, eu vou botar MFP 001, por exemplo. Ó. Então ele vai lá, ó, vai verificar, ó. Então ele já verificou ali que não existe ó, aquele patrimônio, certo? Então, ó,
Ele está fazendo já as outras verificações ali, fazendo as pesquisas. Ó, aqui no asset tag, ó, ele falou que não foi localizado, ó, no nosso inventário. Então ele vai registrar como ativo não cadastrado, certo? Mas ele fala aqui, ó, antes de abrir o chamado, ó, vamos tentar alguns passos rápidos de troubleshoot, né? Então ele pediu, ó, foi aquele que a gente colocou lá dentro da nossa business que se a gente for olhar, ó, dizendo para ele fazer aqui, ó, vou abrir aqui, ó, tirar o desligar da energia, clicar de novo, ligar de novo, tudo mais, ó. Então ele fez isso aqui, ó, desconecte, remova a bateria, ó, pressione e segure o botão de energia por 30 segundos, tudo mais. Então, ó, tudo que a gente está dizendo ali, ele está agindo para nós, né? Então, ó, agora tem que dizer para ele se o problema foi resolvido ou persiste. Eu vou dizer, ó, o erro ainda persiste. Persiste. Ó, então, ele está aqui processando. Então, ele vai dar continuidade ali, tá com a business skill carregada. Ó, ele entendeu e vai abrir o chamado. Ó, enquanto ele abre o chamado, não esqueça de dar aquele joinha, o like, certo? Compartilhar com o pessoal aí para esse vídeo aí, para o pessoal conhecer o vídeo também, né? Conhecer o canal e também ajudar o pessoal aí que não conhece aí essa parte de business skill, ficar atento e poder utilizar nos seus projetos, beleza? Ó, então ali, ó, no pensamento dele, que a gente pode ver, ele já está criando ali, ó, a ocorrência, certo? Então ele já está abrindo ela ali, ó, com as informações, ó. Ele tem meu ID do meu contato, ó. Tudo tá mostrando aqui a parte de pensar, né? Essa parte, óbvio, que nunca é apresentada para o usuário, só na nossa parte de teste aqui. Ó, ele já criou o registro ali, ó. Ó, buscou lá o ticket number, ó. Então ele vai mostrar pra gente, ó. Ó, carregando aqui, ó. Ó, pronto, Mikael. O seu chamado foi aberto com sucesso e aqui estão os detalhes, ó. Então, abriu com o número de chamado, 0137, os detalhes, severidade alta, energia. Ó, fila, suporte em campo de TI, SLA 4 horas e o asset tag não cadastrado porque não foi encontrado. Certo? Então, se a gente vier aqui agora, ó, por exemplo, eu vou abrir o meu ambiente aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó. E aí eu vou olhar lá a minha parte de chamadas. Deixa eu só abrir aqui que eu tenho uma aplicação de Business Skills que eu fiz para isso, para ficar mais fácil para visualizar aqui, ó. Ó. Tem os meus casos, tá? E ó, eu tenho aqui, ó. Ó, essa aqui que foi aberta, ó. Eu clico aqui. Opa, peraí, deu login aqui para fazer. Ó. Então eu venho aqui, ó. Abriu o meu chamado. Ó, ele identificou já a minha pessoa, então ele identificou pelo meu e-mail lá, conforme toda a pesquisa que ele fez, certo? Ó, ele já pegou a fila, suporte em campo de TI, que estava lá na nossa regra de negócio. Se a gente olhar aqui, a gente coloca aqui para fazer, tá? As informações aqui. Ó, suporte em campo de TI, ó. Tá vendo, ó? Então ele já definiu. Ó. Categoria, ó, energia também que a gente colocou lá, ó, e ele colocou toda a descrição, ó. Até o legal que a gente colocou aqui, ó, ele falou até os passos que ele pediu para a pessoa executar, no caso eu, né? Então, que ele foi pedir para ser feito, mas que não teve sucesso também, ó. Ó. O problema persistiu ainda depois que tudo que foi feito. E aí, ó, botou aqui as informações do e-mail, tá? Então, ó, criou bonitinho, então, o chamado. E isso tudo com a Business Skill ali, né? Que a gente criou aqui, sem precisar, conforme você pode ver, ter que criar um monte de coisas dentro do próprio agente. Então, a gente não precisou vir aqui dentro do agente. Ah, eu vou criar um tópico aqui de abertura de chamado. Ah, se for hardware, se for não sei o que, ele vai fazer. Não. A gente simplesmente deu uma regra de negócio para o nosso agente e disse para ele executar e ele entender como é que faz. Então isso abre um leque muito grande, porque a gente pode ter vários processos que são documentados pelas empresas e colocar eles em prática dentro do nosso agente, sem a gente ter que ficar criando um monte de tópicos, porque às vezes muitos dos processos que a gente quer aplicar aqui acaba que a gente tem que criar vários tópicos para fazer as operações. Isso acaba ficando uma quantidade gigante de tópicos, às vezes ruim até para administrar muitas vezes, né? Isso vai facilitar muito, né, o nosso dia a dia ali.
certo? E também até para meio que documentação, porque tem tudo documentado ali. Então, o pessoal que está utilizando a gente, ou alguém que tem uma regra de negócio que quer aplicar ali, tu vem ali e lê essa business skills para poder utilizar ela de maneira fácil e clara. E o bacana disso, tá? Por exemplo, a gente está olhando aqui, que eu nem comentei para vocês, é que essa business skill não está limitada só a esse agente. Eu posso ter o agente, por exemplo, que ele pode ser usado por exemplo, em vários outros agentes, né? Então eu posso ter uma abertura de um agente específico de abertura de chamado para um tipo de uma empresa A dentro da minha estrutura, né, do cliente, para uma empresa B ou por áreas segmentações, por exemplo, tem clientes que são regionais diferentes e são agentes diferentes, mas porém a questão da skill pode ser utilizada mesmo, entendeu? Então, de processos de negócio também podem ser utilizados. Então, por mais que tenha áreas diferentes ali, você quer que aquele processo seja igual. Então, você não precisa ficar replicando aquelas coisas dentro do seu Copilot, entendeu? Você vai poder ter essa business skills aplicada e, com isso, utilizar ela para vários agentes, o que facilita muito também a manutenção e também até a questão do gerenciamento dela, porque você não vai precisar ficar atualizando 2, 3, 4, 5 agentes, porque você teve que fazer uma manutenção e agora precisa que todos esses agentes que usam o mesmo processo sejam atualizados. Tá? Então, isso é uma coisa que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Tá? Como eu falei, por enquanto está em preview, mas assim, é muito bacana já, porque essa questão das skills, elas vieram para ficar, elas auxiliam bastante. Pô, e muito legal que a Microsoft aqui no Dataverse, né, no Power Platform, já está adiantando e colocando isso aqui, porque a gente vai utilizar muito para definir processos de negócios e para ficar as coisas bem mais organizadas também, né, e corretas dentro do sistema, sem ter aquele monte de tópicos ali espalhados e criado para fazer diversas ramificações, né. Então eu acho que isso aqui vai ser muito bom para o nosso dia a dia. Beleza? Então a gente chegamos ao final do nosso vídeo aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado sobre o uso da Business Skills, que você comece a utilizar. Se você já utiliza para o Cloud ali, para o seu GitHub Copilot, certamente para você vai ser muito fácil. Óbvio que você vai ter que treinar a área de negócio para poder auxiliar eles a criar as skills aqui dentro, né? Mas é uma coisa bem bacana aí para se utilizar, tá? Te agradeço pelo tempo que estivemos aqui, tá? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Até mais!